E hoje estamos aqui nesta quarta temporada e vamos falar de vários assuntos sobre mulheres. E ela também tem um canal no YouTube que fala de casais. Eu vou aprender muita coisa com ela. A gente está falando dela, que é fundadora e CEO da Mulher Integrada, mestre pela PUC São Paulo, pós-graduada em psicologia transpessoal, coach, terapeuta consteladora e mentora de mulheres com experiência de mais de 10 anos. Mais de 800 vidas transformadas em 8 países. E nós estamos falando dela, a Marina Moscovici Mendes. Uhul! Obrigada, Marina, por estar aqui com a gente, aqui em Paris, nessa transformação que está a sua vida, não é isso? Da França para a Espanha. Sim, eu que agradeço, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu admiro muito o seu podcast, então para mim é realmente assim um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui hoje para a gente bater esse papo e aprofundar em questões tão importantes da nossa vida, né? Da nossa vida enquanto mulheres, não só da minha trajetória, mas da trajetória que toca, de alguma maneira, todas nós mulheres. Verdade, Marina, eu agradeço também pela sua presença, agradeço porque a gente sempre aprende também com as pessoas que passam por aqui. É um prazer muito grande a gente fazer esse podcast, porque a gente sempre está aprendendo, né? Então, isso é muito legal. Então, grata também por você vir até aqui com a gente e estar aqui. Marina, desde o começo da sua carreira, você sempre tratou de mulheres? Do público feminino? Não necessariamente, né? A primeira escolha profissional, eu sempre tive um chamado muito grande para trabalhar com pessoas. Isso realmente sempre foi algo muito forte para mim. Eu sabia que eu não era de exatas, que eu era da área de humanas, né? E ficou aquela dúvida, psicologia ou serviço social, né? Acabei optando pela área de serviço social inicialmente, porque me falaram, fui entrevistar uma psicóloga na época, e ela me falou, olha, o 5º ano de psicologia é só dessecação de cadáver. Você está preparada? Eu falei, não. Eu também não gosto dessas coisas, tem pavor. Então, eu optei, trabalhei de 8, quase 10 anos na área de serviço social no Brasil, tenho uma experiência muito grande nessa área. Hoje, na França, eu faço um pouco desse trabalho aqui com pessoas com necessidades especiais, né? Fiz uma equivalência de diplomas aqui. E aqui na França a gente tem muito mais recurso do que no Brasil, né? Mas, assim, era algo que ainda faltava. E ali eu senti que foi a minha primeira transição de carreira. Não foi algo planejado, não foi algo que eu quis, vou fazer uma transição de carreira. Na verdade, a transição aconteceu num turbilhão, num momento muito conturbado da minha vida, que foi na minha primeira separação. Eu estava vivendo meu primeiro puerpério, tinha tido a minha primeira filha, e ali no meu primeiro mês, né, a gente acabou se separando, eu tive uma depressão pós-parto, enfrentei essa depressão pós-parto, que foi muito difícil, eu tive um quadro agravado, que foi uma psicose pós-parto, me tratei com terapia, com acompanhamento psiquiátrico na época, e eu gosto também de trazer essa história, porque para muita gente isso é um grande tabu. Eu acho muito legal você falar disso, que outro dia eu estava conversando com uma mentora também, e até falando da minha sócia, que acabou de ter neném, e assim, eu falo, a gente pensando nisso, como o pós-parto é uma situação difícil, né? Eu tenho 2 filhos também, e pouco a gente fala. E às vezes eu que não sou especializada, às vezes você quer aconselhar uma pessoa, às vezes quer falar, mas você não tem muita coisa ainda para se estudar, não se estudar, mas ser falado publicamente, como você está falando, que ainda é um tabu muito grande se falar nisso. Sim. E o que eu acho mais interessante é que o público masculino leva isso às vezes como uma coisa qualquer. Uhum. Você tinha isso na sua época, esse entendimento dessa separação, que o público, que no caso seu ex-marido, o público masculino trabalhando com serviço social que você trabalhou, ele realmente tem uma certa dificuldade de entender o nosso lado quando a gente está no puerpério? Eu acredito que sim. E muito porque nós mesmos, enquanto mães,
não conversamos com os filhos, não orientamos os filhos, por vezes, nas casas, né? Eu vi um pouco isso na minha casa, não muito, mas eu sei que em muitos lares, não em todos, ainda bem, cada vez mais a gente está ganhando essa consciência, Sim. mas muitas vezes os filhos são tratados diferente da forma que as filhas Filhas são são tratadas. tratadas. Eles são exigidos muito menos em relação às tarefas domésticas, Verdade. ao cuidar, né? Enquanto que a filha já desde cedo vai ajudar a lavar uma roupa, vai fazer Sim. uma comida, vai cuidar do seu irmão, da sua irmã, vai trocar uma fralda, dar um banho. E por que os meninos não são ensinados da mesma forma? Exatamente. Uma vez que um dia mais tarde, eventualmente, eles vão se tornar pais, né? Uma vez que um dia mais tarde eles vão morar sozinhos e sim, vão precisar saber se ocupar de uma casa, cozinhar, cuidar da sua roupa. Não esperar que só a mulher faça isso para ele, né? Exato. Então, eu sim vejo que vem muito da própria cultura machista que nós mesmos, mulheres, a gente acaba Fazendo inconscientemente desde a infância, né? Sim, Tem sim. até uma amiga que ela é engraçada, ela falou assim mesmo, olha, se eu me separar de ti, pro marido dela, se eu me separar de ti, eu vou brigar com a tua mãe, porque ela que não soube te educar. A Leila, inclusive. Ela é muito engraçada, ela fala isso. E, no fundo, é verdade. Eu que sou mãe de 2 meninos, a gente pensa assim, né? Você é mãe também de um casal, é isso, Marina? Não, eu sei, só eu sou mãe de 2 meninas. Ah, são 2 meninas, pensei que era um casal, não, são 2 meninas. Tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 4. E uma do primeiro casamento, uma do casamento atual, né? Mas sim, os homens eles vêm muito despreparados para a vida. A forma como eles são criados e é tudo muito incutido seja forte, não chore, não entre em contato com as suas emoções, não fale sobre suas emoções, porque senão você pode virar motivo de chacota numa roda de homens. Você tem que ser o pegador, você tem que ser, né? Essa masculinidade ainda um pouco tóxica no status quo, né, que se prolifera. Mas que de pouco a pouco, assim, cada vez mais, os homens também vêm trabalhando o seu masculino, trabalhando essa questão de sim entrar em contato com as suas emoções, indo para círculos de homens, podendo falar disso, podendo se abrir, falar das suas vulnerabilidades, que muitas vezes também para eles é um peso e um fardo. Eles são mais fechados, né? E colocar essa capa do provedor só neles, e aí, o que me resta fazer também? Me colocaram nesse papel, o que eu faço com isso? Se eu não for um bom provedor, né? E se eu não der conta, eu não tenho espaço para falar disso, o que eu faço com isso? Então eu vejo que hoje nós estamos saindo desses papéis engessados, onde o homem tem que só prover e a mulher só se ocupar da casa dos filhos, e a gente se complementa ali, mas que ambos estão dançando, girando nesses papéis. A mulher também sim pode prover, também sim pode trabalhar, se realizar, fazer seu dinheiro e trazer dinheiro para casa. E o homem também pode sim ser cuidador, ser um bom pai, ter o seu afeto colocado para fora, beijar seu filho, chorar, ser mais parceiro nesse lugar mais emocional também, né? Sim. Então a gente vem costurando novos modelos de relação. Eu acho até muito legal, eu vejo homens assim, e até casar de homens quando falam. O homem, hoje, eu sinto que ele tá mais orgulhoso quando ele fala assim, eu sou um bom pai, eu ajudo minha mulher. Quando ele fala assim, eu faço isso para casa, eu lavo uma louça, não tem problema. Eu vejo hoje homens mais orgulhosos ajudando. E acho isso muito legal, é uma evolução, né? E acho que você foi muito corajosa também, se separando muito no puerpério ali. Eu me separei também no meu segundo casamento, o meu filho tinha 3 meses. Então é uma coragem muito grande pra gente, né? Lidar com aquele período já difícil sozinha. Mas você foi, encarou. Na verdade, assim, né? Eu vivi 2 separações, hoje eu tô no meu terceiro relacionamento. Eu realmente casei com o primeiro e casei com o atual e tive uma união estável no meio desse período. Nossa, Marina é igualzinho eu, acredita? Eu casei com o primeiro, no meio eu tive uma união estável, mas eu tive um segundo filho, e agora o terceiro é um casamento de novo também. Entendi.
Mas não foi assim uma escolha consciente, né? Da primeira vez eu vivi isso de um jeito muito atropelado, já estando em depressão, sem saber que eu estava em depressão. Aí eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Nisso eu já estava na casa da minha mãe, então foi tudo de uma forma muito abrupta, não planejada. O meu ex-marido ficou muito sentido na época, a gente não conseguiu reatar. Éramos muito imaturos. Novos, né, também. Mas depois, com o tempo, fazendo terapia, compreendendo as dinâmicas e tudo, hoje eu vejo que realmente foi o melhor e que provavelmente se estivéssemos continuado juntos, a gente iria optar por uma separação, porque a gente não tinha mais afinidade enquanto marido e mulher, enquanto homem e mulher ali, não tínhamos maturidade, né, para levar o casamento adiante, mas somos excelentes pais. Eu, como mãe, me sinto muito completa e eu vejo ele como o melhor pai que eu poderia ter dado para minha filha. Então, hoje eu tenho uma relação muito tranquila com ele, sou muito feliz, assim, por ter essa família dessa forma, né? Eu convivo muito bem com a esposa atual dele, gosto muito dela, ela aceitou muito bem a minha filha, mas isso tudo foi uma construção. Isso não se dá de uma hora para outra. A gente também tem que querer construir isso, tem que querer investir nisso e abrir espaço para essas construções se fazerem na nossa vida. Falar disso, de abrir espaço, é uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, a mesma coisa. Agora, os 2 ex-maridos são pais dos meus 2 filhos, né? E a gente hoje também tem uma relação super boa, eu também falo que eles são os melhores pais do mundo, cada um para os seus filhos. E eu tenho amigas, por exemplo, que não tem, vamos dizer que essa sorte de ter, elas até falam, nossa, tu tem 2 pais de dois filhos de 2 pais diferentes, tem a sorte dos 2 pais serem maravilhosos, mas eu dei essa abertura para eles. Eu dei a abertura para eles serem pais. Eu quis dividir as tarefas, entendeu? E muitas das vezes a mulher, ela, por uma briga ali no relacionamento, ela quer pegar o filho só para ela. Então, muita mente também, né, feminina, precisa ser aberta para esse lado como mãe. Porque como mãe, às vezes a gente é uma leoa e quer realmente aquilo só pra gente. Mas aqui tem o mesmo direito e o mesmo dever. Exatamente. Então, direito e dever. Muito bem falado, né? Então foi algo que você deu essa abertura, tranquilidade, e hoje tem essa maturidade, tá tranquilo. Porque muitas vezes, muitos pais, eles querem somente os direitos sobre os filhos. E eles não querem exercer os deveres para com os filhos, né? E a gente precisa equilibrar essa balança, direitos e deveres. Então, eu sou pai, eu tenho ali que dar, ou pagar a minha pensão, ou dar a minha contribuição, financeiramente, emocionalmente. Não adianta só aparecer quando quer, pegar quando quer, fazer a agenda do jeito que quiser, desrespeitando combinados, muitas vezes não pagar e não honrar a pensão, que é sim para o filho, né? Então tem uma série de questões aí, só nesse pequeno aspecto. Nossa, né? É muita coisa, né? Porque nós temos muitos papéis dentro do feminino, né? Dentro do ser mulher. Ser mulher é ser filha, é ser mãe, muitas vezes, é ser amiga, é ser esposa, é ser empreendedora. Como é que eu navego de forma equilibrada dentro desses diversos papéis, né? E às vezes a gente se sente uma equilibrista de 1000 pratos. Exatamente. E muitas vezes a gente se sente muito sozinha e muito sobrecarregada. Então, encontrar esse equilíbrio não é uma tarefa dada, é uma construção, e muitas vezes a gente vai encontrar isso em círculos de mulheres, com outras mulheres, se fortalecendo, né? Com outras mulheres, tendo apoio de outras mulheres. Antigamente, né, quando nós vivíamos em tribo, as índias, ou, por exemplo, ou até hoje na África, né, as africanas, elas criam os filhos em comunidade. Então, aquele filho, ele é cuidado, ele é criado por várias mulheres, muitas vezes tem uma mãe ama de leite ali, que amamenta o filho da outra, né, isso vai se fazendo de forma mais coletiva e mais leve. Hoje a gente vive numa sociedade muito individualizada, individualista, onde a gente está isolados nas nossas casas, muitas vezes sozinhos, com uma carga emocional, psicológica, física mesmo, das tarefas do dia a dia muito grande. Por isso a gente sucumbe, a gente entra em depressão, tem crise de pânico,
né? E Marina, e você é da onde do Brasil? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Por exemplo, você não sente que aqui na Europa a gente vive isso muito mais? Porque eu sinto que a gente não, eu não sei nem quem é meu vizinho, entendeu? E no Brasil a gente tem, além de familiares, claro, mas a gente tem, a gente sabe, a gente conhece nossos vizinhos, a gente fala, às vezes faz churrasco com o vizinho, etc. Aqui as pessoas tendem a ser mais sozinhas, principalmente na França, que tem esse lado, vamos dizer, culturalmente do francês ser mais fechado do que nós brasileiros, por exemplo. Você acha que isso, essa depressão é muito maior, pode se virar muito maior quando você está num país que é mais frio, vamos dizer assim, não frio pelo tempo, mas frio por certas pessoas? Sim, isso pode se acentuar, mas também tudo vai depender de como a pessoa vai lidando com tudo isso e tendo o próprio, né, apoio interno e externo. Aqui eu vejo muito que também tem a comunidade brasileira que, de certa maneira, se ajuda Sim. mutuamente, né? Sim, eu vejo que os franceses eles têm um pouco essa coisa mais de eu vou fazer sozinho, mas entre a família ali, os avós ficam, né? Entre a família, né, deles, eles também se apoiam, talvez não do mesmo jeito que nós. Sim. Eu acho que nós brasileiros a gente se apoia bastante, mas a gente também se mete muito uns na vida dos outros. Tem razão. Tem uma medida ali. Tem até o vizinho que se mexe, até vai brigar em casa, ele sabe mais da tua briga do que você. Então, isso também não é bom, né? Existe uma medida da ajuda, e Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, ele fala muito isso, né? Você só pode ajudar quem te pede ajuda. Sim. Você não vai lá ajudar uma pessoa que não te pediu ajuda, nem dar opinião se ela não te pediu a sua opinião, né? Então, existe uma medida da ajuda. E às vezes eu acho que nós, brasileiros, muitas vezes a gente perde essa mão. Sim. E acaba se metendo, né? Se intrometendo naquilo da vida do outro que a gente não é chamado, que não nos diz respeito. Sim. Então também tem que cuidar disso. Eu penso, né, muito assim, que nem essa que falaste. Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu só dou opinião se me perguntarem. Mas também não me venha dar opinião na minha vida se eu não pergunto. Então eu corto logo. Eu acho que também tem pessoas que não sabem dizer não, assim. Ouve tudo de todo mundo e embaralha mais ainda a sua cabeça. Uhum. Quando você se sente como mulher nesse lugar de fragilidade ou de uma depressão que às vezes, como você falou, a gente nem sabe que está, hoje em dia a gente sabe que tem muitas facilidades de se lidar com a terapeuta. Você é terapeuta, de procurar ajuda, e tem centros aqui mesmo na França até para imigrante que são gratuitamente, muitos imigrantes inclusive não sabem. E como é que você vê hoje a resistência dessas mulheres? Elas estão mais assíduas a essa situação ou não? Você ainda sente que tem um orgulho de procurar ou de dizer, enfim? Eu acho que quando a pessoa tem uma consciência de que sim, ela pode ser acometida por uma depressão, por uma depressão pós-parto, por uma crise de pânico, enfim, ela tem uma abertura maior para poder pedir ajuda, mas tem sim ainda muito um preconceito sobre isso, de nossa, mas eu vou ter que passar num psiquiatra, eu vou ter que tomar remédio, né? E muitas vezes isso é necessário, mas por um período. Entendi. Né? E depende também do problema da pessoa, né? De que nível, vamos dizer, ela está. Sim, e assim, o que se preconiza, né? E o que eu gosto de falar sempre muito você não é a sua depressão, você não é a sua doença, a sua síndrome do pânico, você está passando por aquilo, Entendi. Né? É um estado, é transitório. E o porquê que você está passando por aquilo? Tudo que acontece na nossa vida, nós temos né? Eu tendo sempre a trazer. Por alguma razão, está a serviço de algo e vai cumprir um propósito na sua vida, por mais difícil que seja. Por quê? Porque se a gente vive só numa vida extremamente confortável e fica na nossa zona de conforto, a gente não cresce, a gente não se expande. Entendi. Muitas vezes é importante passar, sim, por algumas coisas difíceis para a gente superar determinados obstáculos e sair mais forte.
E nesses momentos, sim, muitas vezes a gente não vai dar conta de fazer sozinho e vai precisar pedir ajuda. Entendi. E hoje, que bom que temos, né, terapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras, com uma visão muito mais humanizada sobre tudo isso, porque até pouco tempo atrás, uma pessoa que entrava num surto psicótico podia ser tida como louca, ia ser internada numa clínica, sob um tratamento de choque, muitas vezes, tortura, ia ficar muito pior, e em vez de voltar do surto, ela ia ficar naquele surto, né? Então, acho que a gente já evoluiu muito nessa questão, não só da aceitação maior de que sim, essas questões elas fazem parte, elas são doenças e elas precisam e merecem ser cuidadas e tratadas tal como se eu tô andando de bicicleta ou eu sofro um acidente, eu quebro a perna. Entendi. Aí a gente quebra a perna, a gente vai no hospital, né? A gente se ingessa, a gente faz os cuidados, o repouso, fica bem. Por que não cuidar das questões da alma e do emocional? Elas são as mesmas feridas, elas só não estão expostas. E a gente merece cuidar disso, porque muitas vezes isso dói e num nível que pode bloquear a nossa vida. Entendi. Né? Em vários aspectos, e a gente não avança na nossa prosperidade, não avança nos nossos relacionamentos, né? E vai vivendo uma vida infeliz e sem sentido, a troco do quê? Eu costumo dizer que o melhor investimento é aquele que a gente faz em nós mesmas. É que todo mundo deveria pensar assim, né? Eu demorei a pensar assim, vou te falar. Mas hoje até a gente já conversou bastante sobre isso. Hoje eu sei dizer muito não, eu sei dizer um sim pra mim, boto a minha família em primeiro lugar também, num terceiro casamento, boto meu casamento também em primeiro lugar, diante de várias outras situações. E quando você dá um não pros outros, você dá um sim pra você, né? Eu acho que é muito importante. Você é fundadora e CEO da Mulher Integrada. É a sua empresa de terapia e você lidar só com mulheres ou não? Então, primordialmente sim, eu trato de mulheres porque é o público que mais me procura. Nós sabemos ainda que os homens são mais resistentes à terapia, embora eles tenham vindo cada vez mais através das mulheres, né? Muitas vezes a convite da parceira e tal, eles estão tendo um pouco mais de abertura, mas ainda é o público que mais procura terapia, constelação, florais, reiki, todo esse universo terapêutico são as mulheres, né? Então, eu tenho aí mais de 10 anos realmente trabalhando especificamente com o público feminino, num trabalho de desenvolver o feminino saudável, né? Comigo e com as mulheres, porque eu me reconheço também de ter sido uma mulher muito mais masculina do que feminina e sei quais foram os prejuízos que isso causaram, né? Também. Que isso causou na minha vida, especialmente nos meus relacionamentos, e o quanto de blocagem que a gente chama aqui na França, né? O quanto de bloqueios isso me trouxe. E eu falei, não, eu não quero mais viver com esses bloqueios. E se eu não quero, eu preciso tirá-los. Sim. E eu preciso fazer essa escolha, né? De trabalhar a integração do meu feminino, do meu masculino, harmonizar essas forças em mim. E fui buscando ferramentas e caminhos, né? Então, essa transição de carreira também, sair do serviço social e me transformar terapeuta, ela foi acontecendo na minha vida. E eu sentia que não era mais o serviço social naquele determinado momento, não sabia ainda o que era. Fui fazer formação em coaching, gostei muito e comecei a atuar no consultório, fiz 3 formações em coaching. Mesmo, Marina, olha só. Dali, gostou tanto, fez 3. Aí, dali, eu fui para psicologia. Uma das minhas professoras de coaching falou, nossa, você tem a cara dessa essa pós-graduação é para você, eu te vejo atuando como uma terapeuta transpessoal, você tem que conhecer essa formação. O que significa? A terapia transpessoal justamente é uma área nova dentro da psicologia e ela congrega uma série de saberes dentro das vertentes da psicologia. Por quê? Um psicólogo mais tradicional, aqui na França a gente tem muito Lacan, né? Quem estuda... Que é Lacan? Lacan é um dos... É que eu estou aprendendo, Marina. Dentro da psicologia existem vários estudos e linhas onde você vai atuar como psicólogo, né? Então,
Por exemplo, você é um psicólogo mais lacaniano, você é junguiano, você é gestalt terapia, entendi, né? Você trabalha com psicodrama. Qual é Sim. a área de especialização daquele psicólogo? Entendi, uma linha de segmento. Isso. E dentro da psicologia transpessoal, nós congregamos, nós associamos diversas técnicas da Gestalt, Como se fosse um pouco de cada. Um pouco de cada. Então, é uma linha nova, né? Onde a gente não faz, por exemplo, só a análise, né? Por exemplo, o analista, quando ele vai trabalhar de uma forma mais tradicional, o analista lá, quando a gente vê nos filmes e tal, ele não olha no rosto do paciente, o paciente fica deitado no divã e faz aquela análise de anos. Aquilo que a gente vê em filme. Né? Hoje a análise já está muito diferente. Há quem se identifique, por exemplo, com a análise. Há outros pacientes que vão se identificar mais com Jung, que vai trabalhar a questão dos sonhos, do universo simbólico, de visualizações ativas. Então, nós temos muitos recursos no nosso arcabouço, enquanto terapeutas, para utilizar numa sessão. Entendi. Mas, por exemplo, um psicólogo tradicional, hoje ainda pelo Brasil, pelo CRP, que é o conselho que né, rege psicologia, né? Ele não pode, por exemplo, colocar para o paciente, eu vou te passar uns florais para você tomar. Entendi. Ele não pode colocar uma constelação. Ele vai seguir naquela linha acadêmica ao qual ele se formou e ele não pode, por exemplo, fazer muita propaganda do trabalho dele, porque tem essa questão do sigilo. Claro que nós, terapeutas holísticos, né, ou transpessoais, por exemplo, porque como eu não sou psicóloga de base, mas eu tenho especialização em psicologia, a gente tem a questão ética e sim a questão do sigilo. Entendi. Mas eu posso pedir depoimento, se a pessoa quiser fazer um depoimento ela falar algo, e eu posso publicar, né, isso na rede social, por exemplo. Eu tenho formação como terapeuta floral também, reiki. Muitas vezes a pessoa chega para mim no atendimento, eu fazia muito antes da pandemia, muito mais presencial. Sim. Agora eu faço mais online, né? E você recebe casal também ou não? Sim. Sim, casal. Sim. Vou falar disso já. Tá. Às vezes a pessoa está completamente desenergizada. Eu consigo ir lá, canalizar um reiki para ela antes da gente começar a sessão. Aí a gente abre o campo, começa a conversar. E aí o que a gente faz na psicologia transpessoal? A gente integra os 4 campos psíquicos: razão, emoção, sensação e intuição. Então a gente inclui muito o corpo dentro da terapia. Entendi. Percebe o que o seu corpo está sentindo, né? Inclui a dimensão espiritual da pessoa, o que quer dizer intuição, o seu, né, esse refinamento intuitivo. Trouxe um sonho para trabalhar na sessão, vamos olhar para isso. Né? A gente tem esses recursos dentro da formação. Depois eu sempre gostei muito das constelações familiares, então agreguei também à minha metodologia de trabalho as constelações. E gosto muito, acho que elas fazem muita diferença. A constelação você já conhecia no Brasil ou você veio conhecer aqui na França? Não, eu já conhecia no Brasil. Mais de 10 anos já conheço a constelação. Entendi. E fiz a minha formação no Brasil online, né? Entendi. E já vim com essa bagagem para cá. Sim, eu atendo casais e eu vivi uma situação bem difícil no meu casamento atual, que foi uma traição virtual. Eu acho que eu já vi você falando um pouco sobre isso no teu canal no YouTube, né? Que vocês têm um canal de casal. Então, assim, eu já trabalho com mulheres há muitos anos, tem esse chamado, as pessoas sempre vão chegando para mim e trazendo questões do universo feminino, especialmente relacionadas a relacionamento e também a questão do próprio empreendedorismo, do prosperar, né? Muitas mulheres às vezes sentem uma dificuldade no prosperar e a gente vai desbloquear isso e trazer esse desbloqueio para elas. Mas no meu casamento atual, vivi uma situação há uns 2 anos, 3 anos mais ou menos atrás, que o meu marido se envolveu virtualmente com uma outra mulher. Mas de qualquer maneira, eu acho muito corajoso e muito engrandecedor a tua fala. Porque
vocês passaram por isso, você vai contar melhor. E hoje você fala isso abertamente. Eu acho muito legal. Eu acho muito engrandecedor para muitas mulheres que passam por isso e que resolvem perdoar e conseguem seguir e tá tudo bem. Então, conta pra gente, porque até eu tô curiosa, sabe? Porque eu vou te falar, eu nunca passei por isso, mas não nos meus casamentos, mas tive uma relação de namoro que passei. Ah, minha filha. Mas o dele não foi virtual, não, então ele mereceu. Não, Mereceu acho que ir embora. assim, não tem essa, Mas né? assim, independente de ser virtual virtual ou presencial, ou se não, você é resolve uma perdoar, traição. né? E se você resolve perdoar, você tem que seguir em frente sem passar, sem ficar falando daquilo. Mas conta, a tua, que eu tô curiosa, que eu não vi tudo, agora eu vou ver aqui. Não foi a primeira traição que eu passei na vida, tá? Entendi. Eu tive uma traição de um ex-namorado, meu primeiro namorado me traiu e eu peguei, foi horrível. E eu tive muita dor nos meus relacionamentos, né, ali naquele momento. Depois. Porque eu fiquei com aquela dor e achando que eu ia ser traída por todos, e aí eu que então me esquivava das relações, eu tive que trabalhar isso muito na minha terapia. Entendi. Depois eu vivi uma situação onde eu traí, com essa Entendi. relação que eu tive de 1 ano e meio ali de união estável, e eu escolhi fazer aquilo, eu entrei numa dualidade muito grande. Eu estava nos Estados Unidos a trabalho, numa feira ali, na época eu estava ainda um pouco no corporativo, e conheci uma pessoa e foi um negócio meio Você encantou. avassalador. Eu falei, nossa, mas se eu for embora daqui sem beijar esse cara... Aí é melhor ficar calado. Senão eu vou terminar o casamento agora, mentira. Mas sabe, Marina, só uma pergunta rapidinho, curiosa, Marina. Assim, você acha que quando você se encanta por alguém, é porque o teu relacionamento ele não está bem? Porque na minha cabeça, dos relacionamentos que eu já passei, eu só me encantaria por uma outra pessoa se o meu relacionamento ele tá ferido ali em algum momento. Se ele não tá bem. Ou não? Não, Tu eu acha acho que é muito possível? relativo. Ah, tá, entendi. É muito relativo, e inclusive a gente tem hoje muitas pessoas vivenciando abertura nos relacionamentos, né? E experimentando o que a gente está chamando aí de poliamor, trisal, isso. sei lá o quê, enfim, tem outros modelos de relacionamento hoje. É certo, é errado, é bom, é ruim? Cada um Eu sabe o não seu. julgo. A minha postura é de não julgar. Sim. Porque é cada um que sabe o que é bom para Claro. si. E a gente precisa Normalizar isso também, experimentar aquilo que faz sentido para nós, né? Sim. Quanto mais a gente fica no bom, ruim, certo ou errado, e nesses julgamentos morais, menos espaço a gente tem para se conhecer, para dar espaço ao outro que ele se conheça e para realmente saber qual é a nossa verdade e a nossa verdadeira essência. Entendi. Então, até porque se eu sou uma terapeuta e eu vou julgar isso, qual é o espaço que eu vou dar para o meu disputa, para o meu cliente, né? Com certeza. Então, ali naquele momento, até se eu tenho uma opinião pessoal em relação àquilo e aquilo é a minha verdade, mas não é a verdade do meu cliente, Sim. A minha verdade ela tá aqui. Atrás. Eu não coloco ela no setting terapêutico, Com certeza. eu não tenho esse direito, né? Eu estou lá a serviço do meu cliente e de que ele faça as escolhas que são melhores para ele e levem ele para o melhor da expressão dele. Entendi. E eu não sei o que é. Muitas vezes é sim viver uma relação fora da caixa. Sim. Porque é algo que ele precisa ultrapassar, não sei, né? Voltando pro teu, que eu quero saber, que eu tô curiosa. Já que tu já falaste abertamente. Não, eu não tenho problema nenhum em falar. Eu sei, inclusive, as pessoas falam que isso é uma qualidade muito minha. Eu acho, legal. De que eu tenho coragem de tocar em assuntos que são muito tabus para muita gente, que muita gente não tem coragem de abrir. Verdade. E que o fato de eu trazer isso cria, né, abertura para que outras pessoas possam falar dessas dores e que essas dores possam ser trabalhadas e acolhidas. Então, como eu já trabalhei essas questões, para mim hoje é tranquilo falar delas. Sim. Na época eu não conseguia falar, falava na terapia. Fomos para uma terapia de casal depois e tal, né? Foi muito bom para nós. Mas hoje eu já consigo falar abertamente, porque é uma questão que eu já superei. Então eu tenho esse caminho andado, inclusive para estar junto com alguém que está passando por isso. Sim. Porque eu já sofri na pele, né?
E você nunca leva alguém aonde você ainda não foi, você só leva o seu paciente, o seu cliente aonde você já foi, né? Então, ali naquele momento eu me vi diante de algo, meu, se eu não ficar com esse cara, se eu não beijar esse cara, se eu não me abrir para viver essa história, eu vou embora daqui e eu vou pensar a vida inteira nele. E eu vou viver, mas e se eu tivesse vivido isso? E minha mãe sempre me falou assim: se arrependa daquilo que você fez. É melhor se arrepender do que fez e viveu do que do que não fez. Porque se você não fez, você vai ficar a vida inteira pensando que você não fez. Marina, não fala isso. Tem muita mulher nos assistindo. Pode ser aí um monte, vai sair todo mundo. Não, eu não acho que tem que sair fazendo de tudo, pelo amor de Deus, né? Não é isso, mas a gente sente, a gente sabe, Sim. tem uma guiança interna, individual, né, de cada uma de nós ali. Então, para concluir, eu decidi, eu tava muito naquela coisa, eu tenho que ser fiel. Entendi. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser a esposa perfeita. Como se fosse uma obrigação, cumprir esse papel. né? E quando eu me vi nisso, eu falei, nossa, eu tô me colocando numa camisa de força. Sim. Eu tô engessada. Não era uma coisa Não leve. é isso que a minha alma, que o meu ser internamente está me pedindo para fazer agora. Eu preciso, antes de ser fiel ao outro, ser fiel a mim mesma. A minha verdade. Então eu optei por viver aquela história com todas as consequências de que eu sabia que eu iria viver. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para o Brasil, eu contei para o meu parceiro, olha, aconteceu isso, estou apaixonada, existe outra pessoa, se você quiser se separar agora, eu vou entender. E aí, bom, para resumir, ele optou da gente ainda tentar mais um tempo, ficamos mais 4 meses juntos para ver se não era mais mesmo. Sim. Realmente já não era mais, a relação se desfez, a gente depois, com o tempo, foi se afastando, ficamos amigos, até que distanciamos, eu entrei em outra relação, ele também. Hoje ele é casado, tem outro filho, tem um filho, enfim, né? E assim foi, mas foi algo que me trouxe paz, porque eu vivi aquilo que fazia sentido para mim. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante da gente levar como um aprendizado, né? Muitas vezes a gente se tolhe de viver coisas porque o que o outro vai pensar, o que a sociedade, né? Mas o que você, Sim. o que a sua alma pede. E agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores, porque aqui você não sai sem presente, sabia? Essa caneca, por exemplo, maravilhosa, é sua, já para você levar. A Le Marie Creative, que sempre está com a gente desde o começo, patrocina essa caneca maravilhosa que todo mundo gosta. E pão de queijo, pode comer, Marina, à vontade, delícia, porque o Mancia Pão de Queijo aqui, nosso patrocinador oficial também. Casar Paris é minha empresa aqui de renovação, estamos esperando vocês, viu? Renovação, cerimônia aqui em Paris, que a gente trabalha junto com a minha sócia, claro, com a Renderizarte, fotoarte, vídeos em Paris. Ela tem muito Instagram, sabe? Vocês acham ela de qualquer maneira e acham também pelo Pariscast. E agora vocês vão ficar com nossos outros patrocinadores. Sigam nossos comerciais aí, que esse mês está recheado de patrocinadores. Marina, o que eu queria tava ouvindo você falar, né, dessa experiência que aconteceu com você. Você falou da traição com o teu ex.
que aconteceu, mas, por exemplo, assim, eu já passei por uma situação de... É que eu tô pegando logo uma mentoria aqui gratuita, tá? Tô aproveitando, vocês sabem, né? Depois. Cobra depois. Por exemplo, e aí eu tinha te perguntado antes se é porque não tá passando por uma situação, e você falou também que a gente fica muito, como mulher, engessada. Ah, não pode trair. Ah, não... A gente tem que viver para aquele casamento. Só que quando a gente vive assim, é quando mais a gente tem vontade de fazer as coisas, ou quando mais a gente tem aparições, né? Tipo, que a gente chama até de como se estivesse te testando. E aí, quando você está numa relação que é leve, isso é muito melhor. Eu te falo isso porque eu já passei por uma situação que eu traí também, mas não foi casamento, foi namoro. E traí porque achava que era o certo trair, porque ele também era safado, entendeu? Aquela coisa que eu aprendi com meu marido. Meu marido disse assim, se você me trair, eu não vou te trair. Porque isso fala sobre você, não sobre mim. Eu aprendi com ele isso, tá? Mais maduro que eu, porque me traiu, te traiu 3 vezes. Vou me vingar. Me vingo 3 vezes com 3 logo. Eu era assim. E hoje eu tô numa relação, meu terceiro casamento, que é muito leve, que é muito tranquilo. E hoje eu falo assim, a paz que eu tenho eu não troco. Porque é fácil não trair. Não é engessado, é leve. E assim, você também, o terceiro casamento, conta pra mim, hoje também é fácil pra ti, é leve, porque... e eu acho que essa é a melhor coisa quando a gente encontra isso no relacionamento. Hoje pra mim é muito leve, até porque, por exemplo, né, o meu marido, ele vem de um sistema familiar de traições. Ah, tá. A gente nunca tinha conversado profundamente sobre isso, até que a coisa eclodiu na relação, isso veio à mesa, estava na mesa e a gente olhou para essa questão, né? Então, quando a gente foi olhar, tinha o avô, o bisavô, o pai, que foram traindo. E ele tinha traído em todos os relacionamentos anteriores, mas ele nunca tinha assumido isso. Entendi. E a coisa apareceu no meu colo, assim, né? Não foi nada que eu busquei, que eu procurei. De repente, a situação, num dia que a gente estava olhando o Instagram para olhar ali e tal, ele, né, ficou super nervoso, não sei o que, a coisa meio que apareceu. E aí eu me dei conta de que aquilo estava acontecendo. Sim, é fato que naquele momento o meu relacionamento não estava bom. A gente estava passando por uma crise. Quando a gente tem um filho, muitas vezes starta uma crise muito grande na relação. Porque mexe com a nossa estrutura, com a estrutura de um, do outro. Você não tem a mesma liberdade que você tinha antes. Um filho é um divisor de águas na vida, principalmente de uma mulher. Com certeza. Porque você não tem como fugir daquele papel, a não ser que você realmente abandone o filho e vire as costas, mas geralmente o homem faz muito mais isso por não dar conta, por não estar preparado, espana, hoje e não entra no papel de pai, realmente. Né? Hoje de manhã eu falei pro meu marido, a mulher, ela não escolhe ser mãe, ela é mãe de qualquer maneira se ela tem um filho. O pai, ele escolhe se ele vai ser pai ou não. Exato. E muitos não fazem essa jornada de realmente eu vou me tornar um pai. E ali para o homem, para muitas mulheres também, mas é uma grande virada de chave, onde a gente fala que psicologicamente, psiquicamente, você sai da menina para a mulher, você sai do menino e faz essa transição para o homem. Só que para muitos homens, como não tiveram referências masculinas, pai ausente, ou não conheceram o pai, ou enfim, o modelo também não era muito bom, eles vão simplesmente olhando para outras coisas, ou se realmente se enfiam mais no trabalho para fugir justamente daquela realidade, na desculpa e na justificativa de que agora eu preciso prover, mas muitas vezes é sim uma fuga, porque esse papel é difícil. Muitos homens têm depressão paterna. É uma coisa nova que não é muito divulgada, mas tem homens que eles entram numa depressão durante o puerpério, porque eles perdem o privilégio do olhar da mulher e muitas vezes competem inconscientemente com o filho. É verdade. Tem muitas nuances que não se fala, mas que estão acontecendo ali nos bastidores e às vezes o próprio casal não está se dando conta de que aquilo está acontecendo. E aquilo vai fervilhando uma crise ali e o casal vai fazendo isso aqui, vai criando um abismo, né? E se a gente não cuida disso, daqui um pouco
Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não faz mais sentido estar junto, porque foi tanto que se afastou e muitas vezes a gente vai só pro papel de mãe e de esposa e não cultiva o papel de amante, Com certeza. não tem um tempo juntos, né? Então, isso foi algo que a gente trabalhou e nós trabalhamos isso muito na nossa terapia, eu e meu marido atual. Por quê? Se você não cuida do seu relacionamento, todo o resto tende a ir pro brejo, vai ruir. Porque isso é a base, é o casal a base de toda a família. Sim. Desse filho, dos demais filhos, de todo o resto. Então, se você não cuida dessa base, dessa estrutura, pode ser que o restante desmorone, né? Então, ali, quando aconteceu essa questão da traição, o meu mundo ruiu. Eu nunca esperava isso dele. E eu sempre disse pra ele, a gente tinha um acordo desde quando a gente se conheceu. Se por acaso nós tivermos muita vontade de sair com outra pessoa, se algo acontecer tal, a gente vai trazer pra mesa, vai abrir e vai ver o que a gente faz sobre isso. Eu acho legal isso que é comunicação. Eu também com esse meu terceiro casamento, acho que a gente precisa passar por 2, 3, né, pra aprender maturidade, né? Pra adquirir maturidade. Esse meu terceiro casamento, a gente é muito claro, a gente é muito comunicativo. E também a gente tem, tipo, um acordo. Quase que eu fiz ele casar e assinar o contrato. Mas a gente tem muito acordo assim, se um dia um dos dois estiver encantado, apaixonado antes que a traição comece física, a gente traga também isso pra mesa. Sim. Nem sempre é possível, né? Seria o ideal, mas enfim, depois disso ele percebeu, realmente agora eu vejo que eu tenho esse espaço. Eu achava que isso era só da boca pra fora e eu não ia ter esse espaço, né? Não que eu já fui logo perdoando nem nada, assim, porque eu tava bem disposta a me separar. E ele veio e me dá uma chance. Eu falei, não, te dá uma chance? A troco do quê? Por que eu vou te dar uma chance? Você errou. Quem precisa agora fazer uma reparação, que a gente chama, né? É você. Porque você agora está em dívida comigo. E a gente tem essa questão do equilíbrio, do dar e do receber na relação, as 3 leis sistêmicas que a gente trabalha na constelação, né? O pertencimento, equilíbrio, hierarquia, e ali a relação estava em desequilíbrio. Ele estava em débito e eu tinha crédito. Sim. Então, por que eu tenho que fazer o movimento? Não, ele causou o prejuízo. Eu disse para ele, se você quer continuar comigo, então você me reconquiste. Você me mostre, me prove que faz sentido eu continuar investindo nessa relação com você, porque hoje eu não tenho a menor vontade de mover uma palha para que essa relação continue dando certo. Eu tô chegando no limite. Eu convidei você várias vezes pra gente fazer terapia de casal, você não quis. Eu sugeri, inclusive, que a gente abrisse o casamento, porque num dado momento ali, eu não estava me sentindo mais desejada, eu não estava me sentindo mais vista. Toda a questão do puerpério mexeu muito comigo e com ele, a gente acabou se afastando, eu amamentei bastante tempo. Então a minha libido, né, toda a minha energia estava focada muito para bebê. Pra mãe, né? E ele foi se resolvendo ali, né? Com ele mesmo. Como dava no banheiro. Até que uma hora apareceu essa bonitona gostosona do Instagram, que era um caso lá antigo. Ai, minha filha, eu queria que encontrasse pessoalmente e visse que no Instagram é uma coisa e por fora é outra. Pois não se confie em tudo que você vê no Instagram, viu? E aí ele falou, eu fui me deixei levar, realmente, né? E aí agora eu vejo tudo que eu tenho aqui. E que eu não quero perder a minha família, que eu não, é com você que eu quero, tal. Então vamos fazer o quê? Fomos então para a terapia de casal. Queremos ou não reconstruir esse casamento? Porque muitas vezes um casal chega na terapia sem saber. E até se separa, né, depois, mas se separa com tranquilidade, porque viu que realmente não quer continuar. Processa, né, aquela decisão. Exato. E toma uma decisão a partir de um lugar mais maduro, né? Então, ali, muitas vezes, a função do terapeuta é só trazer escuta e fazer uma boa mediação para que o casal tome a melhor decisão. Seja ficar junto, seja se separar. A melhor decisão não tem a decisão boa, certa ou errada, é a decisão para aquele casal naquele momento. Então, ali, né, na terapia, a gente entendeu que estava faltando espaço para nós. Que a gente precisava, assim, uma vez por semana ter um encontro só nosso. Acho muito legal. Né, deixar a criança com alguém
ir no cinema, ir jantar, fazer alguma coisa só a gente, conversar da gente, de coisas que na correria do dia a dia a gente não tinha tempo de fazer. E dali começou ele fazer terapia individual. Ele falou, eu tenho muitas questões hoje que eu vejo que durante todo esse tempo que você me falava, vai se cuidar, vai fazer terapia, vai se olhar, agora eu vejo que eu preciso. E eu preciso fazer por mim. Então foi uma decisão que eclodiu a partir dessa questão. E que se isso não tivesse acontecido, talvez ele não tivesse se movido a se olhar, a se conhecer. E ele foi percebendo, né, muitas coisas dele que ele não tinha desenvolvido realmente essa maturidade como homem, que ele estava muito num lugar de menino, dessa criação mais machista, de que para ele era muito demandoso o cuidar, era muito demandoso as questões domésticas, porque ele não foi preparado para tudo aquilo. E de repente tudo aquilo caiu no colo dele e foi too much, assim, foi demasiado para ele, né? E ele foi tendo que processar. Agora eu escolhi isso, eu escolhi uma família, eu escolhi ser pai, né? E tudo que vem junto com esse pacote, né? E aí começou um processo muito bonito de autoconhecimento dele. Dele buscar os círculos do masculino sagrado, dele buscar estar com outros homens, homens que passaram por crises, quero ou não quero abrir o casamento, quais são os novos acordos que a gente vai colocar nesse casamento, quais são os contratos válidos a partir de agora, né? Então a gente refez os nossos votos aqui em Paris, inclusive. Sim, eu vi, foi no castelo, né? Ele me propôs, né, refazer a aliança que ele tinha me dado, então a gente forjou a aliança, uma nova aliança a partir daquela que era inicial, que a gente derreteu. E foi um ato bem simbólico de renovação de votos e de um novo contrato hoje, né? Então, a partir dali, também de tudo que a gente adquiriu de bagagem dentro da nossa relação, hoje nós atendemos casais. É legal isso, porque aí agora vocês têm uma empresa juntos, praticamente, assim, onde ele também é terapeuta na área masculina, vamos dizer. Ele sempre foi do universo corporativo. Entendi. Tem 20 anos de empresas, né, do corporativo multinacional, engenheiro, tal, cabeção. Mas ele foi se apaixonando por esse mundo do autoconhecimento, aos poucos, devagar. Eu fui convidando ele para isso, né? Isso que é uma empreendedora. Pegou uma crise, olha como a gente aprende. Pegou uma crise no casamento, transformou o homem, ainda fez ele empreender e trabalhar com ela. Gente, toda crise... Perdão, volta, gente. Gravem bem essa frase. Todas as crises trazem em si grandes oportunidades. É verdade. Então, toda vez que você estiver passando por um momento muito difícil, se pergunta, para que estou passando por isso? Porque se você pegar aquilo como um aprendizado e realmente quiser olhar para o que está mais atrás do sofrimento, da dor e tudo, você pode ter grandes presentes na sua vida. Verdade. De verdade. E muito legal esse insight que vocês tiveram agora, porque a gente pouco vê homens falando sobre isso, sobre casamento, sobre relações, né? A gente vê muitos homens coach, a gente vê muitos homens mentores, mas que falem sobre casamento é difícil. E, assim, você agora está dando mentoria. Ele participa das mentorias também? Ou a mentoria é outro assunto, é outra situação? Não, a mentoria que eu tenho hoje é para mulheres, né? É uma mentoria em que a gente transita por 5 arquétipos femininos. Então, eu trouxe também uma sabedoria que vem do tarô, que é uma sabedoria ancestral. A gente passa pelas 4 rainhas. As rainhas, cada uma cuida de um reino. E a gente passa pelos 4 elementos, que é água, fogo, ar e terra. Então, cada uma delas traz uma qualidade. O reino das águas é muito nosso emocional. Entendi. O nosso yin, o nosso feminino, as nossas emoções, como é que eu me conecto comigo e de que forma eu me conecto com outro e teço relações na minha vida, né? Depois a gente trabalha o ar, que é essa parte mais racional. Então eu vou integrar a razão, emoção, sensação, intuição, né? Que é aqueles 4 aspectos da minha psique que a gente estava falando. Então eu criei uma metodologia muito minha, com tudo que eu tenho de bagagem, né, de todos esses anos. Né? E aí a gente vai trabalhar. Então, do ponto de vista mental, como que eu coloco a minha razão também a favor das minhas decisões?
eu estou utilizando os meus talentos de forma correta para o que eu quero, eu estou prosperando, não estou. Eu me apropriei de fato dos meus talentos, porque os meus talentos de verdade, eles vão me levar para a minha essência, para o meu propósito, né? Depois a gente trabalha muito a energia da rainha de fogo, que é a rainha de paus, que é esse magnetismo do feminino, mas sempre integrando com o meu lado masculino, porque a gente só feminina é muita criação, mas eu não consigo executar e colocar no mundo, e eu não consigo também criar nada muito legal, né, executar só no masculino se eu não tenho esse feminino, essa vida em mim, né, essa parte viva. E aí a gente finaliza na terra, que é a rainha onde vai de ouros, né, onde a gente vai olhar para o nosso ouro de fato, dinheiro, bens materiais, patrimônio, como é que eu bem invisto, completa, né, Marina? Isso. E aí agora eu vou ter parceiras que vão vir dar aulas bônus, que trabalham especificamente com algumas dessas áreas. A gente trabalha um pouco autoestima, a sexualidade, né? Um pouco essa questão, a pessoa que vem dar aula bônus na parte dos bens, ali do dinheiro e tudo mais, é a minha consultora financeira pessoal, que me ajuda a fazer bons investimentos e colocar realmente o meu dinheiro a trabalhar para mim. Que legal! E a gente finaliza na Imperatriz, que é o aspecto máximo, mais alto, feminino ali no tarô, que integra essas 4 rainhas, esses 4 reinos, né? É a sabedoria realmente ali. O que é uma imperatriz? Ela só senta no trono dela, ela serve a ela, ao povo dela, e ela tem ali, né, aquele eixo já. Tá tudo ali já. Marina, então, desculpa, é uma mentoria bem completa, porque ela vai pegar o teu eu, ela vai pegar o lado financeiro, ela vai pegar o lado do relacionamento, tudo, então é muito legal. Sim. E Marina, quanto tempo essa mentoria que você vai fazer? Sim, então a gente tem uma turma agora começando no mês de novembro, né? E são 5 semanas, é um encontro por semana. Um encontro por semana, 5 semanas. Isso, e aí a gente trabalha os 4 arquétipos, né, as 4 rainhas, e finaliza o 5º encontro na Imperatriz. Tem mais um spoiler para o ano que vem ou tá guardado aí na manga? Porque essa mulher não parou até agora. Olha, o ano que vem já estão querendo que eu venha aqui para Paris fazer eventos de constelação. Mas até porque foi um sucesso, muita gente não conhecia, né? Sim, e gente que não ia ficar no período da tarde decidiu ficar. Ficou o dia todo, foi incrível. E eu quero continuar trabalhando, eu vou continuar trabalhando com mulheres, é fato, mas tem um trabalho que eu gosto muito de fazer, que talvez eu traga para cá o ano que vem, que é sobre sexualidade. Eu também. Gente, trabalhar a sexualidade, você ir para um retiro só com mulheres e realmente explorar na profundidade o que é a sua energia sexual, aprender a canalizar isso e o poder que isso te traz. Eu já quero. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre gostei de falar sobre sexualidade porque é um tabu muito grande, né? Então, aqui, muitas mulheres, às vezes até mais velhas, ou até as que estão chegando novas, ainda se torna um tabu muito grande, porque não conversa com a mãe, não pode conversar sobre esse assunto, ou com a irmã mais velha, ou com amigas. Então, é um assunto que eu sempre gostei, eu quero estar junto, tá bom? Tá bom. Será um prazer. Será maravilhoso, já vejo esse sucesso, já esse evento, assim como foi o nosso aqui. Então, o ano de 2025 será na Espanha ou na França? Para fechar com chave de ouro. 2025. Ou vai ser nos 8 países ou na Europa inteira? Eu quero sim expandir para a Europa. Eu tenho também uma amiga master que está lá na Alemanha fazendo encontros com mulheres lá. Tem gente na Itália, né? Eu quero, principalmente assim, Espanha, Brasil e França, com certeza. E se a gente puder fazer mais ainda pela Europa aqui, por que não? Por que não? A gente então tá aqui sempre esperando por ela. Marina, pra gente terminar, eu queria que você falasse para essa câmera a missão, o propósito que realmente você faz junto com a Mulher Integrada e na sua atual mentoria. O propósito da Mulher Integrada é justamente isso, trazer integração para as mulheres desses vários aspectos do feminino para que você se torne uma pessoa realmente mais completa consigo mesma, para que você viva relacionamentos mais saudáveis e felizes, prospere na sua vida e nos negócios e se sinta realizado. Gostaram?
Pois é, eu tive essa mentora aqui, essa mentoria gratuita para vocês também. E ano que vem, 2025, tem muito mais coisas, né? Eu tô esperando por esse evento sobre sexualidade. Bora. E vem também com um evento de constelações para cá, porque foi muito feliz o evento que a gente fez juntos aqui. Muitas pessoas se surpreenderam que não conheciam, então é bom ir para os eventos para conhecer, para poder, né, ter realmente essa visão, porque Sim. você só sabe quando você conhece, né? Eu acho que o grande diferencial do nosso evento, né, aqui em Paris, que a gente falou sobre prosperidade na vida e nos negócios, foi trazer realmente esse sentir para as pessoas. Nós trouxemos muitas vivências. E quando a gente vivencia algo e aquilo nos toca, e toca a nossa história pessoal, dali aquilo começa a aflorar, é como se uma flor começasse a desabrochar dentro de nós, porque cada um de nós vai colhendo insights a partir daquilo que foi vivenciado no grupo, né? Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu não gosto de fazer só palestra e trazer só elementos racionais, porque eu preciso mobilizar esse campo de informações e de dimensão psíquica. Então, mobilizamos ali emoção, razão, intuição, Sim. sensação, tô sentindo isso no corpo, eu tô com raiva, eu quero me mover para cá ou para lá. E ali você integra tudo isso e você traz a possibilidade para a pessoa mobilizar os 4 campos psíquicos. Então eu gosto de trabalhar dessa maneira. E realmente os feedbacks foram muito legais nesse sentido de que foi um evento muito diferente do que a gente tem aqui. Venha mais vezes. É isso que eu ia te falar. Eu ouvi muito feedback depois, Moara, mas esse evento das meninas foi diferente dos outros que você faz, diferente daquele, porque a maioria tá acostumada só com palestra, mas não, esse teve movimento, né? Sentimento, e saiu de lá todo mundo muito emocionalmente curado e feliz. Então, eu fiquei muito grata também por confiar no nosso trabalho. Então, o Pariscast esteve lá fazendo a cobertura do evento, já tá aí para vocês verem. E muito feliz, então, por terem recebido vocês aqui, por receber esse evento, que foi um presente pra gente também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que venham os próximos. Amém. E por aqui a gente encerra mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muita coisa, porque eu aprendi. E agora, quem sabe, ano que vem tem mais. Quem sabe que a gente faz um quarteto? Traz seu esposo, eu trago o meu. A gente faz um podcast quarteto aqui. Quem sabe? Interessante, hein? Né, Marina? Bora. Obrigada, Marina, mais uma vez. E volte sempre, tá bom? Obrigada. Um beijo. Beijo. Beijo, até a próxima. Obrigada.